Olá, queridos alunos e alunas. Eu sou a professora Ana Paula Mafia Policarpo. Eu sou assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia há mais de 11 anos. Sou mestre em Ciências Sociais e tenho, várias publicações na área de serviço social. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito da Lei Maria da Penha. E o que a gente observa, tanto em concurso público quanto na atuação profissional, é que se refere à interpretação, né? É, como eu costumo dizer, as entrelinhas, né? E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho de como a gente faz a interpretação enquanto profissão, né? E que ajuda muito na preparação para os concursos públicos. Por que isso? Né? Porque a lei ela tem uma história e também tem toda uma ideologia que embasa a própria aplicação da lei, e nós, assistentes sociais, também fazemos uma interpretação dessa lei. Então, por isso, eu elenquei alguns pontos para nós trabalharmos, mas que eu considero de extrema importância para que a gente consiga compreender essas entrelinhas da lei e, dentro de um contexto, nós fazermos as interpretações corretas nos concursos públicos e na atuação profissional. Então, por exemplo, eu elenquei o conceito de gênero e algumas conceituações importantes nisso, as aplicações e as implicações em demandas judiciais em relação ao conceito de gênero, as mudanças na legislação e a perspectiva de gênero na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, e a atuação do serviço social jurídico nas demandas de gênero, né? E quando a gente fala de gênero, nós não estamos falando de uma única corrente teórica, né? Existem várias correntes que descrevem sobre esse assunto. Nesse primeiro momento, quero trazer para vocês o ponto de vista do movimento feminista, crítico, né? Que a partir das análises marxistas e de alguns conceitos, o movimento feminista é, ele adaptou, né, a partir das lutas feministas, os conceitos marxistas. Então, a gente vai olhar a partir desse viés, de um viés crítico, né, para entender melhor esse ponto de vista do serviço social crítico, tá? E aí, nesse movimento, a gente vai trazendo também algumas questões muito ainda, infelizmente, rotineiras, e que descrevem nuances de outras correntes ideológicas que nos é proposto superar, por serem proposições do senso comum ou de correntes teóricas que não são as proposições críticas, né? Então, considerar a complexidade histórica das violências contra as mulheres na perspectiva feminista, materialista, marxista, né? E superar as abordagens, como eu disse para vocês, algumas abordagens precisam ser superadas, né? Superar as abordagens politicistas, economicistas, que culpabilizam as mulheres, a família ou o homem, ou reduzem toda a explicação à estrutura, sem considerar o papel da consciência na história, né? Ainda tem alguns autores do serviço social que falam que a subjetividade ainda é algo pouco compreendido no serviço social, né? Mas a gente vai especificar e dar mais exemplos sobre essas abordagens que precisam ser superadas, mas num primeiro momento, para análise, o serviço social ele elimina, né, toda forma de culpabilização das mulheres, da família, e aí a gente vai observar
que, por mais que a gente fale da Lei Maria da Penha, o serviço social ele é único e, e complexo, né? Então as demandas elas se entrerelacionam. Não tem como falar da mulher também sem falar da família, sem falar do homem, né? Então quando a gente falar de família, a gente também vai falar de outras questões como a mulher, como o homem, como violência. Então todas essas questões elas estão interligadas, né? A gente separa elas para fins didáticos, porque não dá para falar tudo é, de uma vez só, né? Mas essas coisas estão interligadas. Então nós não podemos cair nessas vertentes e é muito comum a gente ouvir, por exemplo, em processos de toda ordem, se, por exemplo, em processos que envolvem crianças, né? Se o pai tem advogado, se a mãe tem advogado, então quem é que defende a criança? Então o assistente social se sente na obrigação de defesa única da criança. E aí eu sempre lembro da Elizabeth Borgiani comentando isso, que na verdade nós estamos para defender o direito de todos. Então, nesse caso que envolvem crianças, mulheres vítimas de violência, a gente precisa olhar a totalidade. E olhar a totalidade implica não olhar só a mulher, só o homem ou só a família, né? E é claro que nessa aula nós não teremos condições de tratar todas as categorias marxistas, eu vou citar algumas, é, compreendendo que vocês já sabem do que eu estou falando, né? Que são as categorias da mediação, da objetivação, da totalidade, da praxis, que não cabe nesse momento de nós trabalharmos, mas que são fundamentais para a compreensão do serviço social crítico, né? Então, todas essas abordagens politicistas, economicistas, são vieses que não levam em consideração a totalidade, mas são vieses, né, imediatistas ou que levam em consideração. E quando a gente fala da família, da mulher, do homem, das crianças, que a gente leva em consideração a estrutura, a macro estrutura, enfim, toda a totalidade, então nós estamos falando de uma análise mais crítica. Tem um autor, o Santos, né, que ele diz que os tratados e leis são conquistas do pensamento liberal. Ou seja, nós estamos tratando da Lei Maria da Penha e ele nos lembra que as leis são conquistas do pensamento liberal, sem pensar nos indivíduos em seu solo cotidiano da história. Então, quem vive a história no seu cotidiano são essas famílias, são as mulheres, são os homens, que vivendo nesse contexto macrosocial, particularizam a sua vivência, os seus enfrentamentos, né? Todas essas questões. Então, a lei, ela é pensada de uma forma geral, né? De uma forma ampla, mas a gente precisa entender que cada indivíduo, né, particulariza isso de alguma forma. O que nós não podemos perder de vista é que nós precisamos analisar não apenas essa particularidade ou essa singularidade, mas também de onde vem, né, esses enfrentamentos, que não é de uma família só, mas que é de muitas famílias, né? E aí dentro desse conceito, né, de gênero, de como a família é vista nesse contexto, eu vou trazer para vocês sobre o machismo, né, que é uma questão que está relacionada com essas questões da violência. Então, o machismo é o preconceito que exerce uma função social de dominação dos homens sobre as mulheres, inferiorizando as mulheres com a finalidade de controlar comportamentos, subjugar sua existência, com a apropriação do tempo, corpo e o trabalho delas seja mais lucrativo, né? Então a gente observa que esse conceito ele tem a ver com uma ideologia liberal muito mais ampla, né? Isso permeia as ações do Estado, quando não promovendo uma equidade, quer promover igualdade entre homens e mulheres, né? Então isso é bastante complicado. E o machismo, ele atinge homens e mulheres, porque nós mulheres também reproduzimos o machismo, né? Quando
o homem vai tratar com o seu filho e com a filha tratando diferente, e as mulheres também, quando vão colocando certas ideias, né, nos cuidados com o menino, nos cuidados com a menina, nós também reproduzimos, nós naturalizamos, achamos que é normal a mulher que sai para o mercado de trabalho, trabalha o dia todo, chega em casa, ainda tem todas as obrigações com o espaço doméstico por ser o espaço originalmente da mulher, sem uma divisão de tarefas, sem que o homem compreenda que aquele espaço também é um espaço da família e não da mulher. Então, nós mulheres também reproduzimos. Então, o machismo como um preconceito que exerce uma função social, né? Ele tem um papel nessa sociedade de controlar o tempo, o corpo e o trabalho das mulheres. A teoria feminista, né, marxista, já compreende essa questão do trabalho da mulher como lucrativo, mesmo o trabalho doméstico, porque ele serve para a reprodução social e a reprodução da exploração. Porque a mulher estando em casa, cuidando dos filhos, enquanto possibilitando que esse homem só cuide do trabalho, então ele trabalha mais, ele pode ser mais explorado e ele permite esse trabalho doméstico gratuito, né? Permite que o homem fora do ambiente, no ambiente público, né, seja mais explorado. Então, as correntes feministas marxistas já compreendem que esse trabalho doméstico ele tem uma função social também. E esse machismo, né, tem sua base assentada nas relações sociais estruturais, né? Como eu disse, ele serve a uma ideologia dominante e essas relações sociais estruturais de opressão, exploração, dominação próprias do capitalismo, né? Que organizam a sociedade. Essas relações sociais estruturais, elas organizam a sociedade, ela tem sua função social, que resulta, por exemplo, no patriarcado, como sistema histórico, político, social e econômico de dominação, tá? É essa a função principal. E aí não só de homens, mas também, não só das mulheres, mas também do homens, visto que isso permite que eles sejam mais explorados, né? Já para complementar essa informação, tem, né, dois conceitos que são muito corriqueiros e que precisam ser superados, que é nesse mesmo sentido do machismo, de reforçar, de reproduzir esse machismo sem reflexão. Por exemplo, é muito comum usar o termo mulheres vítimas de violência, né? Quando a proposta e usando isso, mulheres vítimas de violência, a gente já estigmatiza, já taxa, já dá o selo, né? Ou seja, é uma mulher vítima de violência, pronto, acabou, né? E se propõe a substituir esse termo por mulheres em situação de violência, ou seja, é uma situação que pode ser superada. Então, eu não dou a situação como pronta a acabar e definitiva, mas como transitória, como possibilidade de superação. Então, essas mulheres em situação de violência seria mais apropriado que mulheres vítimas de violência, né? Outras questões também que eu quero trazer para vocês é a questão da deshomogeneização das mulheres, né? Ou seja, as mulheres não são todas iguais. Se nós pensarmos a luta da mulher negra, a luta da mulher indígena, a luta da mulher branca, a luta da mulher latino-americana, brasileira, colombiana, boliviana, a luta da mulher norte-americana, a luta da mulher africana, a luta da mulher europeia, nós estamos falando de uma diversidade de mulheres. E mesmo dentro da mesma nação,
como é o Brasil, por exemplo, de mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, nós temos lutas diferentes. Então, deshomogeneizar as mulheres se trata justamente disso, de separar que tem relações sociais de classe, de gênero, de raça, de sexo, que diferenciam as lutas das mulheres. Então, quando nós falamos de mulher em situação de violência, nós não estamos tratando de uma situação que é igual para todas e que todas veem a situação da mesma maneira, né? Nós estamos falando que precisamos compreender que cada classe social, cada sexo, cada raça, né, compreende de forma diferenciada e são lutas diferentes também. Essas desigualdades estruturais também, né? A própria divisão social, divisão sexual e divisão racial do trabalho. Então, se nós formos analisar que nós temos desigualdades estruturais na divisão social, sexual e racial do trabalho, e aí nós entraríamos em diversas situações, por exemplo, se nós formos buscar os dados do IBGE, por exemplo, né, nós vemos que qual é o tipo de trabalho mais comum exercido por mulheres negras, né? Qual é as maiores funções que as mulheres se propõem ao trabalho e os homens se propõem a esse trabalho? Qual é o rendimento das mulheres, qual é o rendimento dos homens, né? Então, nós ainda temos disparidades enormes que precisam ser levadas em consideração nessa situação de violência. E, além disso, nós precisamos pensar a violência institucional, que é uma violência pouco abordada, mas que faz toda a diferença quando nós estamos falando enquanto profissionais, né? Então, essa violência institucional, principalmente quando se trata em mulheres em situação de violência, essa violência institucional muitas vezes justifica, naturaliza a própria violência. Então, se os próprios profissionais, e a gente está falando, por exemplo, de atendimento na delegacia, na própria audiência, com diversos, né, setores, magistrados, Ministério Público, Defensoria, advogados, que naturalizam. E nós, profissionais, precisamos desnaturalizar a violência, pois é um fenômeno socialmente construído e estrutural de um sistema hétero, patriarcal, racista, capitalista, e não potencializa as possibilidades inscritas na legislação social. E isso fica muito claro nesse conceito que eu falei para vocês, de quando a gente taxa, né, mulher vítima de violência e a mulher em situação de violência, né? Então, essa violência institucional, também praticada muitas vezes por assistentes sociais, nós precisamos desnaturalizar, tá? Então, precisamos construir novos parâmetros de análise para que nós não caiamos nessa violência e, ao invés de colaborar para ampliar a visão da totalidade da violência contra as mulheres, nós estaremos apenas revitimizando essas mulheres, famílias e homens e não colaborando para que haja realmente uma transformação social com os nossos documentos, com os nossos atendimentos. Seremos mais um a reproduzir a violência institucional. E é claro que quando a gente trata de gênero, nós precisamos diferenciar e às vezes parece muito lógico, mas na prática não é assim que nós observamos, né? Que há diferença entre sexo e gênero. Então isso precisa ficar muito claro para nós. Então, sexo, basicamente, né, seriam as diferenças anatômicas entre homens e mulheres. E o gênero seria a maneira que essas diferenças entre homens e mulheres assumem nas diferentes sociedades. Cada sociedade com a sua cultura, né, assimila isso, tem hábitos e tem pensamentos,
diferentes que caracterizam a cultura, né? Mas, de maneira geral, são essas diferenças que assumem nas sociedades no transcorrer da história. E essa questão é importante porque, até já buscando o próprio conceito marxista, né? As nossas relações sociais, elas não são estáticas, né? Elas são mutáveis e ativas, ou seja, elas não são as mesmas ao longo da história. O ser humano tem capacidade de mudar. Então, por exemplo, se nós pensarmos, né, como eram as relações dos nossos avós, e aí já dos nossos pais e as nossas próprias, a gente percebe. Tem algumas coisas que persistem historicamente, mas há diferenças também que mudam, né, ao longo da história. Então, para deixar mais claro, né, o sexo são essas características físicas, biológicas, anatômicas, fisiológicas dos seres humanos que se definem como macho ou fêmea, né? Reconhece-se a partir dos dados corporais, genitais, sendo o sexo sim uma construção natural com a qual se nasce. O gênero, então, é o conjunto de características sociais, culturais, políticas, psicológicas, jurídicas, inclusive, e econômicas, atribuídas às pessoas de forma diferenciada de acordo com o sexo. Então, diferente do sexo que é realmente natural, o gênero não. O gênero se aprende, é construído historicamente, né? E essa construção se dá em razão do sexo, ou seja, se atribui papéis diferentes a homens e mulheres socialmente. Então, isso precisa ficar bem claro para nós, né? As características de gênero, elas são construções socioculturais que variam através da história e se referem aos papéis psicológicos e culturais que a sociedade atribui a cada um do que considera masculino ou feminino. Isso varia com o tempo e com o lugar, como eu disse, né? Nós temos que deshomogeneizar as mulheres, nós não estamos falando de uma única mulher, de uma única aspiração de ser mulher. E também precisamos relembrar que são relações de poder, né? Então, como isso está construído implica nessa assimetria de poder. E é uma das principais justificativas, né, em relação à aprovação da Lei Maria da Penha, é justamente essa relação desigual de poder que ainda é vigente na nossa sociedade. As categorias homem e mulher, com seus respectivos papéis e atribuições, integram um sistema de classificação social, uma ordenação culturalmente variável, ou seja, cada cultura, né, há variações, algumas maiores, outras menores, dependendo do que se compara, né, que se apresenta aos indivíduos através do processo de socialização, configurando-se no psiquismo individual de forma a parecer um processo natural. Então, essa questão da sociabilidade, socialização, né, quando a gente trata esses dois conceitos, a socialização está muito relacionada com os agentes primários, ou seja, a família, a escola, os meios de comunicação. Esses agentes primários são os responsáveis pela socialização, né? Porque a sociabilidade ela está relacionada com questões mais estruturais e macro. Então, quando a gente coloca os indivíduos através do processo de socialização, está se dizendo que as instâncias, os agentes primários, são os mais responsáveis por essas atribuições, por esses ensinamentos de como ser homem e mulher. E aí, é claro que isso tem uma origem, né? Isso não nasceu do nada, né? Na perspectiva marxista, as diferenças de gênero estão baseadas na divisão sexual do trabalho, né? Então,
quando a gente vai analisar isso criticamente, e isso é importante para a interpretação das questões de concurso e na atuação profissional, né? Isso está muito baseado na divisão sexual. Então, historicamente, o que se atribui de trabalho a homens e a mulheres, e a gente vai incorporando isso e acha, não, isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher, e aí isso tem as suas implicações remuneratórias. Geralmente, né, as profissões atribuídas a homens estão ligadas à força, a maiores remunerações, as mulheres estão mais ligadas a menos uso da força, menos remunerado, trabalho mais informal, quando do homem é mais formal. Isso implica em todo um acesso a direitos previdenciários, né, de forma geral. Então, tem muitas implicações nessa questão da divisão sexual do trabalho, né? E a Simone de Beauvoir, com a frase clássica dela, né, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, no sentido de gênero, onde são aprendidos, né, as características desse ser homem e ser mulher. Quando a gente trabalha ainda a origem dessa questão do gênero, né, nós precisamos lembrar que o modelo tradicional ocidental, ele tem a sua, digamos, a sua vigência ainda muito forte nos dias atuais, né, que atribui à mulher o universo íntimo e doméstico, e eu gosto muito do autor, esqueci o nome dele agora, mas eu vou lembrar para vocês depois, quando ele traça a dominação masculina do Pierre Bourdieu. Então ele trata de características assim muito claras do que são, ele tem inspiração marxista, né? E ele trabalha essa questão do universo íntimo e doméstico para a mulher, a submissão ao pai e depois ao marido. Isso é o modelo tradicional ocidental, né? E o homem como provedor, que representa a lei no universo familiar. Então, nós temos, né, esse exemplo quando a gente fala que a lei ela é uma, uma conquista liberal, então isso também está ligada com a questão que está na lei, são garantias, na maioria das vezes, claro que com o movimento feminista e movimentos da sociedade civil muito empenhadas, mas assim, promulgada por homens, a maioria dos legisladores, né? Quem julga a maioria ainda são homens, a maioria são juízes, né? As magistradas são em menor número, homens brancos em sua maioria. Então tem toda uma questão, essa questão de gênero, que está relacionado com esse modelo tradicional ocidental, né, que ainda reproduz efeitos na nossa sociedade. E também uma coisa que o Freire lembra da questão da constituição da sociedade brasileira é que a categoria homem branco é o ponto de partida para a organização dos valores mais característicos da nossa diferenciação social. Então, quando a gente vai estudar toda a questão de como se deu a colonização do Brasil, né, feito de extermínio dos indígenas, de escravidão dos negros, né, então a gente vê que a nossa cultura há uma tendência a negar a, a cultura e tudo aquilo que nós incorporamos, porque nós incorporamos, isso é fato, nós só não admitimos que nós incorporamos muito da cultura indígena e africana, nós negamos, mas que a categoria do homem branco é o ponto de partida da nossa diferenciação social. Então, quando a gente naturaliza a violência, por exemplo, nós a naturalizamos de um ponto de vista que foi nos ensinado. Então, o Freire nos lembra que essa categoria ainda permeia
muitas das explicações dos preconceitos, das naturalizações feitas em relação à violência doméstica, né? Por exemplo, também, e aí nos lembra o Bernard, né, a noção de cuidado, né, como está ligada à esfera íntima, doméstica. Então, a noção de cuidado sempre esteve ligada à figura feminina, né? Quando se pensa em cuidado com uma criança, adolescente, idoso, portador de necessidades especiais, a primeira figura lembra as mulheres, né? Espera-se que esse cuidado seja da mãe, da avó, uma babá ou outra mulher que possa assumir essa função. E pensar no homem como possível cuidador de uma criança é uma questão delicada ainda nos dias atuais. Nós estamos vendo um avanço disso. Nesses 11 anos que eu trabalho no Tribunal de Justiça, a gente observa que cada vez mais tem pais que estão buscando os cuidados pessoais com seus filhos, né? Mas ainda não são a maioria, né? Ao longo da história, coube ao homem a não participação em qualquer situação de cuidado, ao contrário das mulheres. O âmbito de atuação masculina deu-se no público, na esfera pública que se fala, ou seja, fora do ambiente doméstico, exigindo destes uma postura de enfrentamento de riscos e obstáculos, de uso da força, né? Então, seu papel seria de produzir, administrar as riquezas, garantindo o sustento familiar, além de garantir segurança e valores morais para a família. Bom, vamos ficar aqui nessa primeira aula e eu volto na próxima aula para continuar a nossa discussão.